Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute, que debate os grandes temas, as grandes questões relacionadas ao setor elétrico aqui no mundo. Hoje, nesse curto circuito de número 23, primeiro desse ano, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é o emprego, a relação entre energia e emprego, a relação entre política energética e emprego, que, em termos das questões colocadas hoje, significa concretamente discutir a transição energética e o emprego. Essa questão do emprego, ela é uma questão que se colocou de forma muito forte, a necessidade de geração de empregos se colocou muito forte a partir da crise sanitária, da crise do Covid, que teve um impacto muito forte sobre a economia e, em particular, sobre o emprego. Então, a questão de você ter políticas de emprego, de você ter políticas que permitam gerar empregos, essa questão ela se tornou bastante relevante. E a essa questão extremamente relevante veio se somar uma questão que já estava colocada na mesa, que era a questão da transição energética, a questão de enfrentar a urgência climática, a necessidade de reduzir as emissões de CO2. Então, essa questão da transição energética já estava colocada na mesa. E veio se somar, então, mais uma questão, que era a questão da necessidade de gerar empregos. Então, a gente passou a ter, de fato, um problema, uma questão que envolve três políticas diferentes. A política energética, cujo objetivo é a segurança energética, a política ambiental, cujo objetivo é a redução das emissões de CO2, e a partir daí você garantir a segurança ambiental, e veio se somar, então, a política de emprego, a que tem como objetivo gerar empregos. Então, a gente passa a ter um conjunto com três políticas que têm objetivos distintos. Um é a segurança energética, o outro é a segurança ambiental, o outro é gerir emprego. Então, a questão de como é que você converge essas três políticas, como é que você arma esse jogo, se tornou uma questão crucial, uma questão fundamental na discussão de políticas públicas. Essa necessidade dessa convergência, essa questão, ela se colocou de uma forma muito clara no relatório da Agência Internacional de Energia, publicado em junho de 2020, portanto, logo ali no início da pandemia. Essa questão da necessidade de convergir segurança energética, redução de emissões de CO2 e emprego está muito presente justamente nesse relatório que a Agência Internacional de Energia fez em colaboração com o FMI e que publicou em junho de 2020. Nós vamos justamente recolher algumas informações desse relatório justamente para servir de base da nossa discussão. Então, a primeira questão que se coloca, então, é como é que a gente arma esse jogo, né? Porque são políticas distintas, são objetivos distintos, instrumentos distintos. Como é que se faz esse jogo? Então, esse é o tema de hoje do seu curto-circuito. Transição energética e emprego. Política energética, política ambiental e política de emprego. Como é que a gente arma esse jogo, né? Como é que a gente consegue convergir esses objetivos, essas três políticas? Então, para começar, vamos discutir um pouco como se monta a coisa mais básica, que é a relação entre essas políticas. Como é que se dá a relação dessas políticas no conjunto de política pública? Eu acho que entender isso ajuda a gente a armar o nosso jogo com mais clareza. Vamos ver, então, política energética no contexto das políticas públicas, né? Ou seja, política energética, política ambiental e política de emprego no jogo das políticas públicas.
A política energética, ela é uma política pública. Ela tem objetivos, ela tem instrumentos, ferramentas, ações, medidas que são próprios. E ela se insere no conjunto de políticas públicas. Quando a gente olha o conjunto de políticas públicas, a gente tem o quê? Ali a gente tem um conjunto de objetivos, tem um conjunto de instrumentos, um conjunto de ferramentas. É evidente que muitas vezes, o que que acontece? Esses objetivos são divergentes. Existem conflitos entre esses objetivos, existem contradições, desequilíbrios, desbalanceamentos, contraposições, enfim, existe aquilo que a gente chama de trade-offs. O que é um trade-off? É justamente esses conflitos, essas divergências. Significa o quê? Que quando eu avanço numa política, ou o avanço em uma determinada política, esse avanço ele é feito em detrimento de uma outra política. Ou seja, ele é feito à custa de uma outra política. Se eu avanço na solução de um problema, acabo me afastando da solução de um outro problema, de uma outra política. Então, esse trade-off é alguma coisa normal, ele não tem nada demais. Se você tem um conjunto heterogêneo de políticas, isso, evidentemente, em primeiro lugar, acontece. Então, reconhecer esses trade-offs, reconhecer esses conflitos, é fundamental e é muito importante. Por quê? Porque se existem esses conflitos, se existem essas divergências entre essas políticas, evidentemente eu vou ter que definir, a princípio, uma determinada hierarquização. Ou seja, existem objetivos que são mais importantes do que outros. Existem objetivos que subordinam outros. Então, essa é uma primeira questão. E sem dúvida que essa hierarquização, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é feita como? Ela é feita politicamente. Então, aqui tem uma gestão política. Você define uma hierarquia. Mas olha só, o desequilíbrio continua existindo. O trade-off continua existindo. E isso não é sustentável no longo prazo. O que que é importante? É importante tentar encontrar uma maneira de reduzir esse conflito, de reduzir esses trade-offs, para poder justamente sustentar esse conjunto de políticas no longo prazo. Então, a redução dos trade-offs ela é fundamental para você manter o conjunto de políticas mais ou menos equilibrado, balanceado. Quando a gente pensa em trade-off, um exemplo bastante simples e que está aqui na nossa discussão é, evidentemente, o trade-off que existe entre política energética e política ambiental. A redução das emissões de CO2, que atende o objetivo da segurança ambiental, implica em você restringir o uso dos combustíveis fósseis. Quando você restringe o uso dos combustíveis fósseis, você torna a segurança energética, que é muito sustentada sobre esses combustíveis fósseis, em uma tarefa muito mais difícil. Então, existe um conflito entre redução de emissões de CO2 e segurança energética. Você pode considerar, olha, a redução de emissões de CO2 é mais importante. Então, você sacrifica a segurança energética em nome da segurança ambiental. Ou vice-versa, você pode considerar que a redução, a segurança energética é mais importante, então você sacrifica a segurança ambiental. Ou seja, esse jogo está sendo colocado. E existe uma disputa. O que é fundamental aqui? Reduzir isso. Conseguir reduzir as emissões de CO2 sem sacrificar tanto a segurança energética, ou conseguir a segurança energética sem sacrificar a redução das emissões de CO2, ou seja, a segurança ambiental. Então, esse é o jogo. Ou seja, a redução ela é
fundamental. Então, naquele momento ali, no meio da pandemia, o que que você tinha? Você tinha um objetivo de política energética, que era a segurança energética. Você tinha um objetivo de política ambiental, que era a redução das emissões. E você tinha também um objetivo de política de emprego, que era gerar emprego. Naquele momento, você tem uma hierarquia. É muito claro que você tem uma hierarquização. Gerar emprego, reduzir emissões, subordina a questão da segurança energética. Então, ali você, nitidamente, você tem um trade-off, ali você tem um desequilíbrio, ali você tem um conflito. O que está interessante, o que é interessante nesse relatório da Agência Internacional de Energia? O que é interessante nesse relatório, chamado A Recuperação Sustentável, e eu vou deixar até um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, justamente com o link para vocês terem acesso a esse relatório, vale a pena dar uma olhada, é um relatório bastante interessante. Naquele relatório, há uma tentativa de você reduzir os conflitos, de você reduzir as emissões, você reduzir, minto, as contradições, né? É justamente tentar atingir o objetivo da segurança energética, ao mesmo tempo reduzir emissões e gerar emprego. Como é que eu faço isso? Principalmente dando uma grande ênfase na geração de empregos, o que não é muito comum na discussão sobre energia. Gerar emprego, nunca em termos da política energética, é assim, um grande tema, uma grande questão que hierarquiza, né? Um objetivo que hierarquiza outras questões relacionadas ao abastecimento, à segurança energética. O que tem de interessante nesse relatório da Agência Internacional de Energia é justamente que ele coloca o emprego como um centro, no centro das preocupações. E isso você não tem, em geral, nas discussões sobre energia. Então, isso que é importante e é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por isso que é interessante, por isso que vale a pena a gente dar uma olhada em alguns dados, em algumas informações desse relatório, porque não é muito comum a gente ter esse tipo de questão do emprego colocada na discussão da energia, não de forma tão direta assim. Então, vamos ver os resultados desse relatório, né? Em primeiro lugar, vendo como é que é o emprego no setor de energia. Em primeiro lugar, isso. Como é que se dá o emprego no setor de energia? Essas informações estão nesses relatórios, então vamos começar dando uma olhada nisso. O setor de energia no mundo empregava, em 2019, 40 milhões de pessoas. Desses 40 milhões, 17 milhões estavam empregadas no setor elétrico, 20 milhões no setor de combustíveis fósseis e 3 milhões no setor de bioenergia. Pois bem, no setor elétrico, dessas 17 milhões de pessoas, 12 milhões estavam empregadas na geração, ao passo que 5 milhões estavam empregadas na transmissão e na distribuição. Quando a gente olha esses 12 milhões, a gente constata o seguinte, que 30% estavam empregados na operação e na manutenção das plantas, ao passo de geração, né? Ao passo que 70% estava empregada, dessas pessoas, 70% estavam empregadas justamente na construção de novas plantas. Então, 70% na construção e 30% na operação e na manutenção. Quando a gente olha geração, quem mais emprega é a energia solar. Empregava alguma coisa em torno de 3 milhões de pessoas. Depois, o setor de carvão, de geração a carvão, com 2 milhões e 500 mil pessoas. O setor hídrico, com 2 milhões. E eólica, por exemplo, empregava 1 milhão. Quando a gente olha no caso do setor de petróleo, das 20 milhões de pessoas que estavam empregadas no setor de combustíveis fósseis, né? 13 milhões estavam empregadas no petróleo e gás e
7 milhões de pessoas estavam empregadas no setor de carvão. Isso no caso dos combustíveis fósseis. Então, essas são as informações que a gente tem sobre o emprego, as informações que estão sempre que estão contidas nesse relatório da Agência Internacional de Energia e que traz esse grande quadro de emprego para o ano de 2019. Agora, vamos dar uma olhada no resultado, né? No resultado do relatório, no resultado do levantamento sobre como é que, no fundo, a energia, a política energética, a transição energética pode ajudar na geração de emprego. Pois bem, gente, vamos dar uma olhada aqui nos números, né? Porque eles trazem informações muito interessantes. Por exemplo, esses números vêm justamente do relatório da Agência Internacional de Energia, a recuperação sustentável. Esse é um gráfico bastante interessante. O que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte: o emprego por milhão de dólares investido em várias medidas. Medidas que vão desde a implantação de novas redes de transmissão, de distribuição, até a eficiência energética na indústria. Se a gente está pensando em termos de emprego, e dá uma olhada nisso aqui, o que salta aos olhos? Qual é a medida que mais gera emprego? É justamente a eficiência energética em novos edifícios e nos edifícios já existentes. Gente, isso aqui gera da ordem de 14, 15 empregos por cada milhão de dólares investidos. Então, vamos e venhamos, em termos de geração de emprego, é a melhor medida que você tem aqui nesse conjunto de medidas. Olha só, ainda ficando no campo da eficiência energética, a eficiência na indústria, a implementação de eficiência na indústria, ela gera também bastante empregos, gera da ordem de quase 10 empregos por milhão de dólares investidos. Se a gente sai da eficiência energética, o que vem em seguida, que salta aos olhos nesse gráfico, é o investimento em energia solar fotovoltaica. Investimento em energia solar fotovoltaica, para cada milhão de dólares investidos, gera alguma coisa na ordem de 12 empregos. Então, é bastante interessante essa atividade, essa medida de política energética em relação à geração de empregos. Outra coisa, no campo, digamos, oposto, investimento em hidroelétrica, em energia nuclear e mesmo em energia eólica não rende muito emprego, gera pouco emprego. Vocês veem que para cada milhão de dólares gera menos de 2 empregos. Olha aqui o oposto, que a eficiência energética em novos edifícios, onde para cada milhão de dólares você gera 14, 15 empregos. Então, em termos de geração de empregos, nuclear e eólica não é muito interessante. Outra coisa aqui que chama a atenção, que é bastante interessante, é justamente o investimento em infraestrutura de transporte urbano. Infraestrutura de transporte urbano significa transporte urbano, significa ciclovias, significa passarelas, passeios, tudo aquilo que ajuda ao pedestre, a caminhado, né? No fundo, você está substituindo o transporte individual por transporte coletivo, por bicicleta e mesmo pelas caminhadas. Isso aqui também gera muito emprego, embora seja muito mais política de transporte, políticas urbanas, do que política energética. Em termos de política energética, o que é interessante em termos de geração de emprego? Eficiência energética e energia solar fotovoltaica. Isso que é interessante. Esse gráfico também traz informações que são interessantes. Esse gráfico ele fala sobre emprego, por milhão de dólares, gastos em novos veículos, equipamentos, baterias, biocombustíveis, reciclagem. E
apresenta os dados para as economias avançadas e para o resto do mundo. Se você olha para cá, você vê claramente que biocombustíveis e reciclagem são capazes de gerar volumes de emprego bastante significativos, tanto no caso das economias avançadas, né, que geram cerca de 15 empregos por milhão gasto em biocombustíveis, em reciclagem, e quando você vem aqui para o resto do mundo, para a economia em desenvolvimento, você vê que reciclagem é capaz de gerar alguma coisa em torno de 45 empregos e biocombustíveis, alguma coisa em torno entre 25 e 30 empregos por milhão de dólares gastos. Então, qual é a conclusão? Reciclagem, biocombustíveis são gastos que também geram bastante empregos. Então, se a gente pensa em termos de geração de empregos, o que, que a gente tem? Eficiência energética em edifícios, investimento em energia solar, fotovoltaica, reciclagem e biocombustíveis. É aí que está a coisa realmente interessante que vale a pena a gente dar uma olhada. Esse é um gráfico bastante interessante, porque ele traz o custo por dólares da tonelada de CO2 que você evita, que você reduz através dessas medidas. Isso aqui é bastante interessante porque quando a gente olha, por exemplo, determinadas medidas, como principalmente que envolve eficiência energética na indústria, eficiência na energética no sentido de equipamentos mais eficientes, eficiência energética em edifícios. Você observa que a redução de emissões ela tem um custo negativo. Aqui vocês veem esses números porque a gente tem uma faixa, o que varia de país para país, varia de tecnologia para tecnologia, então você tem uma faixa. E você vê aqui que você tem um custo negativo. Por quê? Porque quando você coloca um equipamento mais eficiente, você consome menos energia. Então você paga menos, você tem um gasto com energia menor. Então isso acaba fazendo com que o gasto, o custo de você reduzir as emissões seja um custo, até mesmo um custo negativo. Isso é uma característica das medidas que envolvem eficiência energética, ou seja, você consegue convergir segurança energética e redução das emissões. Aqui um caso típico de redução de trade-offs, reduções de conflitos. Consigo reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, consigo melhorar a minha segurança energética. Então, esse gráfico é muito interessante nesse sentido, que você vê aqui, por exemplo, carros híbridos, eficiência em edifícios, eficiência em equipamentos, eficiência na indústria, todos eles permitem que você consiga ter mais segurança energética e, ao mesmo tempo, você consiga reduzir as emissões. Ou seja, tem um custo que é negativo. Por exemplo, quando você olha aqui, que é o custo, do custo talvez o mais elevado, que é justamente aquele de uma tecnologia que é a captura, a utilização e a estocagem de carbonos em plantas de geração de carvão, você vê que tem um custo para reduzir as emissões que é muito elevado. Aqui você não tem essa convergência, aqui você tem um trade-off. Introduzir essa tecnologia, né, de captura de carbono faz com que você reduza as emissões, mas a um custo muito elevado. Então, esse gráfico aqui, esses dados, eles são interessantes exatamente por isso, que eles apontam na direção de que determinadas soluções, como eficiência energética, permite você convergir tanto a redução das emissões, convergir com a melhoria da garantia do suprimento energético. Aqui a gente está reduzindo o trade-off. Então, esse gráfico ele é bastante interessante. Esse gráfico aqui também é um gráfico interessante, porque ele sintetiza muito essas questões. Aqui você tem justamente os dólares por tonelada de CO2, então isso aqui é o custo da
redução das emissões, né? E aqui embaixo você tem a geração de emprego. Então, se você combina as duas coisas, não é à toa que o que está aqui embaixo, com um custo negativo de redução das emissões e, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de gerar emprego. Então, aqui tem o quê? É justamente a eficiência energética em edifícios. Então, aqui você tem um número bastante interessante, porque combina as duas coisas. Então, eficiência energética em edifícios, tanto já existentes quanto os novos, é uma bela medida, é uma medida que realmente permite você reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, você gerar emprego. Então, se você quer movimentar os três pontos, redução de emissão, segurança energética e, ao mesmo tempo, gerar emprego, a grande medida é eficiência energética e, principalmente, o que a gente chama de eficiência energética em edifícios. Olha aqui também solar fotovoltaica. Solar fotovoltaica é muito boa em termos de quê? Ela é muito boa em termos de geração de empregos. Mas quando você pensa em termos de tonelada de CO2 evitada, solar fotovoltaica não é tão boa assim. Aí você já tem que olhar mais para cá. Aqui, a eficiência em novos equipamentos, eficiência na indústria, onde você tem, em termos de custo de emissão, até um custo negativo de redução de emissão, e gera bastante emprego. Então, vocês veem quando vocês vão tentando combinar as três coisas, né? Segurança energética, redução das emissões e também geração de emprego, a grande tecnologia, a grande medida de política energética é o quê? É eficiência energética. Eficiência energética junta esses três objetivos. Eu acho que essa que é a informação que a gente tem aqui mais interessante nesses gráficos. Então, de tal forma, meus amigos, para terminar, isso aqui a gente fez esse pequeno exercício de tentar combinar política energética, política ambiental e política de geração de empregos, que sempre é uma questão que é difícil, e dando ênfase assim e atenção para política de geração de empregos, se a gente tivesse que contemplar uma determinada política energética, uma determinada ação, uma determinada medida, um determinado programa, sem dúvida seria em torno de eficiência energética. Eficiência energética permitiria para a gente gerar empregos, reduzir emissões e melhorar a segurança do abastecimento. Então, esse aqui hoje, né, nesse nosso programa aqui, retomando os nossos trabalhos aqui em 2023, o primeiro programa do ano, e eu gostaria de conversar exatamente sobre isso. E que foi isso que a gente conversou. Emprego é importante, muito importante, principalmente no caso brasileiro, né? É uma coisa fundamental no Brasil e no mundo. Então, se a gente está olhando a política energética sobre a ótica do emprego, dá uma olhada em eficiência energética. Depois de eficiência energética, dá uma olhada em energia solar. Um programa de eficiência energética vigoroso, um programa de implantação de energia solar vigoroso no país, tem a capacidade de gerar bastante empregos. De gerar empregos, de reduzir emissões de CO2 e melhorar a nossa segurança energética. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço a todos e a todas. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu curto circuito. Um grande abraço, vida que segue e vamos em frente.